Algum tempo atrás eu disse aqui, o ano todo nós pregamos palavras que de alguma forma mexeu com as nossas estruturas. O ano todo nós pregamos aqui palavras que nos treinaram, que nos levaram a ser mais parecidos com Jesus, que nos levaram a vencer pecado. Pregamos palavras aqui que trouxe uma carga, mas não com peso, mas uma carga de responsabilização sobre quem nós somos em Cristo Jesus. E teve um dia que eu pregando aqui, depois de uma série de mensagens que só falava sobre esse tipo de coisa, da gente se tornar discípulo, de nos tornarmos parecidos com Jesus. Teve um dia que eu, ministrando aqui, falei assim, eu prometo para vocês que um dia eu trago uma palavra de vitória. Eu tenho uma dificuldade enorme de trazer uma palavra assim, aquela palavra, sabe, de prosperidade. Eu quero cumprir essa promessa hoje, meus irmãos. Olha que coisa. Quem diria? Prosperidade, lógico que não é dinheiro. Eu falo de vitória, de paz em Cristo Jesus. Amém? Quando fala de prosperidade, fala disso. A palavra do hebraico shalom tem muito a ver com prosperidade. Shalom tem a ver com não só paz, mas que tudo vá bem. Em todas as coisas tem a plenitude da graça de Deus sobre as nossas vidas. Eu acredito que não tenha um texto melhor para falar sobre a nossa vitória, como filhos, como discípulos, como igreja. Tem muitos textos que poderiam nos ajudar, mas Romanos capítulo 8 eu acredito que é um dos meus preferidos, assim, para falar sobre isso. E quero te convidar então a abrir em Romanos capítulo 8. O Rogerinho, água com gás, rapaz, isso aqui é um perigo, hein? Obrigado, meu irmão. Jesus te abençoe. Já sabe das preferências, né? E enquanto os irmãos vão abrindo em Romanos capítulo 8, eu quero já começar a pintar aqui um pano de fundo sobre essa mensagem, porque na verdade a gente vai fazer aqui A gente vai ter uma leitura sobre Romanos capítulo 8 todo. E eu quero antes mostrar uma espécie de estruturação do texto para que a gente torne isso mais dinâmico e pedagógico. Olhando para Romanos a partir do verso 1 até o verso 14 como um assunto, do verso 15 ao 25 como um segundo assunto, do verso 26 ao 39 como um terceiro e último assunto. Dos primeiros versos nós temos o apóstolo Paulo nos ensinando sobre nova vida em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos ensinando sobre como sermos guiados pelo Espírito Santo. A segunda passagem, que vai do 15 ao 25, nessa maneira como eu estruturei o texto, fala muito da nossa adoção como filhos e como o Senhor vai restaurar toda a criação através da manifestação dos próprios filhos deles, que somos nós. Dos filhos dele, que somos nós. Dos versos 26 ao 39, nós vamos falar sobre a vitória do crente, porque ela é expressada para nós no final do capítulo 8. E que essa vitória ela é garantida pela intercessão e pelo amor de Deus, pelo Espírito Santo e por Cristo Jesus. Glória a Deus. Então nós estamos aqui entendendo, antes de falarmos sobre essa vitória, o contexto que a Bíblia traz sobre este assunto. Romanos capítulo 8 tem muitos versículos que vocês sabem terminar quando eu começo. Ora, se Deus é por nós, esse é um deles. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão. Quantos já leram Romanos capítulo 8? É para mim um dos textos preferidos. Vamos ler e vocês vão identificando esses trechos conforme nós vamos lendo. Todos estão comigo? Amém? A leitura vai ser longa. Não permita que a tua mente vagueie por outros pensamentos, senão numa concentração firme aqui na palavra. Se concentra bastante, porque o Senhor, conforme você tem muita fome e sede, Ele também te alimenta, segundo as
as tuas fomes aí. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Nós estamos no verso 10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nós vamos dar uma pausa na leitura, vamos falar sobre esse primeiro momento da mensagem, mas antes eu quero orar pedindo ao Senhor que Ele ilumine o nosso entendimento, abrindo os nossos olhos do entendimento em nome de Jesus. Senhor, nós queremos muito ouvir a Tua palavra, não a palavra que saia da boca de um pastor, mas a palavra que saia da boca do Senhor pela boca do pastor. Queremos ouvir o Senhor falando conosco. Eu sei que hoje o Senhor me surpreenderá de novo, como o Senhor sempre faz aqui, mesmo sendo eu aquele que impunha o microfone, falando para a igreja. Muitas vezes o Senhor me ensina enquanto eu estou ensinando. E eu peço que isso aconteça hoje de novo, Senhor. Que o Senhor venha falar verdades que nem eu mesmo pensava que poderia falar. Que nem eu mesmo pensava que poderia ter entendido. Que eu mesmo não poderia ter conhecido. Mas eu sei que o Senhor é um Deus bondoso, que se mostra, que se apresenta, que se revela a nós, quando nós temos interesse em Te conhecer. E há em nós com certeza este interesse, Senhor. Nós queremos conhecer o Senhor mais de perto, e nós sabemos que parte do que é Te conhecer é construído em oração, e parte do que é Te conhecer é construído com a palavra, e parte do que é Te conhecer é viver segundo o Espírito. Por isso nós queremos ouvir a Tua voz em nome de Jesus. Amém e amém. Talvez os irmãos já comecem a se preocupar, porque um pregador do meu perfil, quando lê um trecho como este, que nos alerta que alguém pode viver segundo a carne e outros podem viver segundo o Espírito, todo mundo fala, já foi por água abaixo a palavra de vitória que o pastor prometeu no começo. Certamente agora ele vai começar a abordar esses temas que vão fazer a gente de novo rejeitar a carne e viver segundo o Espírito. E aí então a nossa palavra de vitória que foi prometida ficou para outro dia. Foi adiada. Não se preocupem. Na verdade, esta é a primeira vitória que o Senhor nos dá. Vamos agora olhar para uma vida em Cristo Jesus, guiada pelo Espírito de Deus,
não como uma vida de obrigação que nós temos em dar o fruto do Espírito, em frutificar como o Senhor nos pede, como aqueles que devem sentir o peso da culpa do pecado e abandonar o pecado a partir da culpa, e então ser restaurado e viver novamente e nascer de novo. Não quero que vocês olhem com este olhar. Porque olhando com esse olhar, realmente nós não teremos aqui uma palavra de vitória sobre todo Romanos capítulo 8. Este olhar não é antibíblico, este olhar é bíblico. Realmente há uma responsabilidade da nossa parte em sermos regenerados no Senhor, em vivermos novamente, em nascermos de novo, em sermos ressuscitados nele. Há uma responsabilidade que cabe a nós de rejeitar o pecado e de amar a santidade que o Senhor nos propõe. Há uma responsabilização sobre nós em agradarmos a Deus a partir das nossas atitudes. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, assim como a salvação e os dons de Deus, também a vitória contra o pecado e contra as obras da carne não são por nosso mérito, mas é obra do Senhor nas nossas vidas. Então aqui começa uma palavra de vitória. Por quê? Porque antes nós éramos escravos do pecado. Antes nós éramos escravos da morte. Antes nós éramos escravos da carne. E tudo que a carne pedia, nós dávamos. Todos os nossos desejos e impulsos carnais de imoralidade eram atendidos todas as vezes que eles clamavam pelo nosso atendimento. Toda vez que a carne falava para a gente assim, usa isso, compra aquilo, faça isso contra alguém, conte uma mentira, nós não titubeávamos em fazê-lo antes de conhecermos o Cristo Jesus. Porque nós éramos escravos. Escravos não têm poder de negociação. Escravo não tem chances de ficar pedindo coisas em troca. Ele só tem que obedecer. E quando a Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado, quer dizer então que o pecado mandava e governava na nossa vida. Ora, se um homem se submete a alguma coisa ou se submete a alguém, este alguém se torna senhor deste homem. É o que a Bíblia diz. Se alguma coisa te domina, esta coisa é senhor sobre você. Mas aqui começa, não a palavra, como eu falei, de responsabilização da nossa parte apenas, em darmos uma resposta sobre a obra de Cristo Jesus em nos regenerar, mas começa uma palavra de vitória que vem do céu para mim e para a tua vida, porque nós não éramos capazes de vencer o pecado e as obras da carne sozinhos. Jesus já nos avisou antes, ele disse, sem mim nada podeis fazer. Você pode imaginar que aqui durante o culto podemos errar na nossa fala, e às vezes falar ao Senhor assim, Senhor, obrigado porque eu venci o pecado. Eu orei isso ali agora. Porque eu venci alguns pecados. E aí logo eu pensei assim, não fui eu que venci o pecado. Aí eu orei de novo, eu falei assim, Senhor, obrigado porque o Senhor me fez vencer alguns pecados. Obrigado porque o Senhor me libertou de alguns pecados. Obrigado porque o Senhor me livrou de alguns erros. E o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, ele começa a nos falar que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e a gente gosta muito dessa parte, mas sempre quando nós citamos, falamos só essa. E ele continua dizendo assim, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, e que andam não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora então eu tenho um entendimento, que a primeira vitória que Jesus me mostra em Romanos capítulo 8 é que eu venci a carne para que eu pudesse estar em Cristo. Cristo é Deus, eterno, Criador de todas as coisas, e Deus não habita onde há pecado. Obviamente que o Senhor fez morada em mim, fez morada em você, e todos nós somos pecadores.
Não quer dizer que nós vamos nos santificar primeiro para depois encontrarmos Jesus. Não tem como. Na verdade, Jesus ele não é o fim para a santificação, mas ele é o meio pelo qual nós nos santificamos, amém? Porque ele disse: vinde como estais. Aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então Jesus nos recebeu mesmo com o nosso erro, mesmo com o nosso pecado, mesmo sendo uma ovelha cheia de carrapichos. E aqui começa, como eu falei, a mensagem de vitória, que o Senhor foi retirando cada uma dessas coisas. E quando Ele entrou em nossas vidas, quando o Espírito Santo fez morada em nós, Ele foi removendo tudo aquilo que não presta. Sabe qual que é a obra do Espírito Santo em nossas vidas? Se eu falar aqui de uma maneira mais pedagógica, vocês imaginam que a gente tem uma forma, onde a gente vai pôr uma massa, e essa massa vai ser assada no formato dessa forma. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus vai pegar essa massa, e vai fazer caber nessa forma. Só que às vezes sobra massa. Essa é a obra do Espírito Santo em nossas vidas. A forma é Jesus. Ele vai pegar a mim e a você e vai apertar dentro dessa forma, vai retirar a sobra das massas e vai falar assim: enquanto você não estiver bem parecidinho com Jesus, eu não paro a minha obra, porque aquele que começou a boa obra em nossas vidas, Ele é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus tomou as nossas vidas, que não tinha nada a ver com Jesus, e foi fazendo assim: olha, deixa eu fazer você parecer com Ele, e foi colocando você nessa forma. E com certeza, este já é um motivo para nós celebrarmos ao Senhor, porque é o primeiro passo de vitória que nós conquistamos. Parece que muitas vezes, vitória é estar livre das preocupações do mundo, e a gente cria expectativa de que uma palavra de vitória vai me fazer sair daqui com os meus problemas resolvidos, quando na verdade a maior vitória que nós podemos receber é a liberdade da nossa antiga escravidão, que era do pecado, porque em Cristo Jesus, que foi puro e inocente, Ele foi capaz de remover toda a nossa culpa na cruz do Calvário, e nos tirar de toda a escravidão do pecado e da carne, e hoje nós não somos mais escravos da carne, mas somos servos de Cristo Jesus. A nossa vida que antes era do mundo, do pecado e da carne, agora ela é do Senhor, e Ele é um Senhor bom. Aqui começa a nossa vitória. E agora que o Senhor Jesus começou essa obra em nossas vidas, ainda que não tenha terminado, já podemos dizer que nenhuma condenação há para nós, porque nós estamos em Cristo Jesus, e não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Pastor, enquanto o senhor prega, eu na verdade fico um pouco constrangido e preocupado, porque na verdade eu ainda ando segundo a carne. Então para mim há condenação? Por enquanto sim, mas se você abrir o teu coração e deixar o Espírito Santo de Deus fazer morada também na sua vida, para transformar a sua vida também, Ele vai começar essa obra que Ele começou em cada um de nós, e Ele vai aperfeiçoar a sua vida dia após dia, e você também será vitorioso sobre toda a obra da carne, sobre toda a obra do pecado, para que você também possa dizer: nenhuma condenação há contra a minha vida. Entenda que há uma porta de salvação escancarada aqui nessa manhã, com aquele que é o Salvador Jesus Cristo, de braços abertos, do outro lado da porta te convidando: vem para dentro deste lugar de salvação, porque a porta da graça está aberta hoje. A porta da graça está aberta para que nós possamos acessar a vitória da cruz, que é vencer o erro, o pecado e a carne. Então hoje nós não vamos olhar por essa ótica daqueles que precisam lutar contra o pecado, mas daqueles que na verdade receberam a vitória já, porque quem lutou por nós foi o Senhor Jesus. Como eu disse, é claro que há uma responsabilização da nossa parte, mas
nós sabemos também, e já posso me tornar repetitivo, mas quero que você memorize, que nada nós podemos fazer se nós não estivermos em Cristo Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Então você que hoje pode estar com uma vida que não está de acordo com a Bíblia, entenda, o convite do Senhor é para que você venha para o lugar onde você se torne parecido com Ele. E a obra de salvação e de regeneração é Ele quem faz na sua vida. A obra de fazer nova todas as coisas, a obra de te fazer nascer de novo, é dele na sua vida. Em Gálatas, no capítulo 5, verso 16, o apóstolo Paulo diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, quais são: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Glória a Deus. Este é o primeiro momento de Romanos capítulo 8, onde o apóstolo Paulo fala por muitas vezes: a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E aí depois ele vai falando: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Uma coisa curiosa é que quando você olha para a lei, e para todos que tentaram obedecer à lei, até Jesus Cristo, ninguém conseguiu cumprir a lei completamente. Ninguém foi capaz de obedecer à lei, e a lei então se mostrou falida, apesar de ser o indicativo, a régua, a medida da santidade. A lei se mostrou falida, enferma na própria carne, como o apóstolo Paulo diz. E agora o que a gente faz então? Não usa a lei para mais nada? Não. Agora nós recebemos o Espírito de vida em nós, para que nós obedeçamos a lei, mas não por temor, nem por medo, mas por amor àquele que nos deu a salvação. E agora a lei, ela já não está mais escrita em tábuas, mas se cumpre hoje a promessa que o Senhor fez lá no Antigo Testamento, dizendo assim: não haverá necessidade que um diga para o outro quem é Deus, porque eu mesmo escreverei as minhas palavras nos corações deles. Eu mesmo escreverei a minha lei no coração deles. Eles conhecerão a minha lei. E o que aconteceu hoje é que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, e ele é o nosso antídoto contra o veneno da lei. Eu li aqui Gálatas capítulo 5, e eu tenho uma coisa muito curiosa, que toda vez que eu penso em pecar, e não que eu não faça depois, mas uma coisa eu consigo garantir para os irmãos: eu tenho sempre um alerta. E é Gálatas capítulo 5 que o Senhor me lembra assim: jamais satisfareis a vontade da carne. Toda vez que eu estou para cometer um erro, toda vez que eu estou para fazer alguma coisa que... E aí quando eu vou avançar o semáforo, o Senhor jamais satisfareis a vontade da carne. Eu agradeço ao Senhor, e obrigado, Jesus. E como nós vimos aqui, os frutos da carne são muitos. Eu li a lista para vocês. Mas uma coisa eu peço ao Senhor aqui nessa manhã, que para completar a vitória dele na tua vida, nessa palavra de vitória, que toda vez que você estiver perto de pecar,
Que o Senhor venha e fale para você assim, ó: jamais satisfareis a vontade da carne. Glória a Deus que os irmãos falaram, glória a Deus, aleluia e amém. Se a tua vitória é completa na cruz, você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Vou tomar emprestado aqui algo que o Luiz Hermínio já ilustrou uma vez, falando sobre as questões de pecaminosidade. Ele disse antes, se alguém fosse pego em adultério, era apedrejado. Mas se não fosse pego, não tinha nem problema, porque não pegou. Se não pegou, aí essa pessoa não era condenada, porque era a morte a condenação. Então, entre aspas, deu certo. Vocês estão me entendendo, né, gente? O pecado deu certo, o meu plano deu certo, o plano do pecador deu certo. Só que a lei estava antes do lado de fora e precisava de testemunhas para quem soubesse que alguém pecou. Só que hoje a lei veio para o lado de dentro. E agora, quando um homem olha para uma mulher, um homem cristão que anda segundo o Espírito e não segundo a carne, ele olha para uma mulher alheia, com o olhar de quem vai cobiçar, o Espírito Santo fala assim: você olhou, né? Fala: não olhei não, Senhor. Olhou. Fala: é verdade, Senhor, eu olhei. Você quis tocar, não quis? Não, imagina, Senhor, que você sabe que eu sei que você quis. O Senhor está certo, eu quis. É isso que a lei veio fazer dentro de nós. É isso que a palavra de Deus diz, que a lei veio habitar em nós, que Deus escreveu a sua lei no nosso coração. A diferença entre nós e aqueles que estavam no Antigo Testamento é que os do Antigo Testamento tentaram e não conseguiram vencer a lei porque estavam sozinhos. O Espírito Santo de Deus, ele foi dado quando Cristo subiu aos céus e derramou o Espírito sobre a igreja. E depois desse dia nós nunca mais combatemos o pecado sozinhos. Hoje nós temos alguém que nos ajuda, e é Ele quem pode vencer o pecado sobre todo o mal. É Ele quem pode vencer o pecado que habita em nós. É Ele quem pode controlar os impulsos da nossa carne. Por isso, meu irmão, a palavra de vitória começa quando a gente entende que o Espírito Santo de Deus nos deu vitória sobre o pecado. Os versos continuam. E diz assim: porquanto a inclinação da carne, no verso 7, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e se o Espírito de Deus habita em vós, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui. Qual é a evidência de que nós temos o Espírito Santo de Deus em nós? Alguns crentes acreditam que a evidência do Espírito Santo em nós é o falar em línguas. Eu particularmente discordo dessa interpretação. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus, ele também nos impulsiona a falar em línguas. Ele também nos impulsiona a profetizar. Ele também nos impulsiona a curar enfermos. Mas a maior evidência de que o Espírito Santo de Deus habita em nós é que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador e recebemos Ele em nossa vida para uma obra de santificação. A evidência de que o Espírito Santo de Deus habita em mim é que Ele me fala antes de pecar: jamais satisfareis a vontade da carne. A evidência de que o Espírito Santo de Deus habita em mim é que Ele me leva sempre para um lugar de mudança, de transformação e de santificação para ser mais parecido com Jesus. Então nós podemos olhar para os dons do Espírito e falar assim: alguém que foi batizado no Espírito é alguém que fala em línguas, porque no Novo Testamento foi assim. Todos que foram batizados falaram em línguas, profetizaram. Tudo bem, os dons, eles são para a igreja, e só o Espírito Santo de Deus pode dar.
Mas o que a Bíblia me mostra aqui em Romanos capítulo 8, é que se eu estiver em Cristo, o Espírito de Deus já habita em mim. Somente de estar em Cristo, o Espírito Santo de Deus já habita em mim. E aí o que nós vamos fazer então, pastor? A gente vai olhar só para o fruto do Espírito e a gente esquece os dons espirituais? Não. 1 Coríntios capítulo 12, acho que no verso 31, diz assim: buscai com zelo os melhores dons. O Espírito Santo de Deus quer que você seja vitorioso sobre a carne e sobre o pecado, mas também quer te dar poder para manifestar a glória do Filho de Deus nessa terra, através dos dons espirituais. A obra do Espírito Santo não para somente na vitória sobre o pecado, mas ele ainda te dá poder e autoridade para vencer o mal e para se tornar um embaixador de Cristo Jesus. Verso 11: se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Verso 14, acabou aqui. E aqui nós temos aquilo que Jesus falou: se alguém procurar ganhar a própria vida, esse perderá, mas aquele que perder a própria vida, esse achará. Jesus mostrou que quando crucificamos o nosso próprio corpo, nossa própria vontade, a nossa própria carne, nós recebemos a vida eterna nele. Porque é isso que a palavra do Senhor diz aqui em Romanos capítulo 8. Agora vamos para a segunda etapa, que começa no versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Verso 19: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. O verso 17 diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Você faz ideia do que é ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus? É uma riqueza muito grande. É uma riqueza muito grande. Muitas vezes nós temos dificuldade em falar com Deus sobre alguns assuntos. Porque muitas vezes a gente acha que não é merecedor de falar com Deus sobre certas coisas. Mas se Cristo está em nós e o Espírito de Deus habita em mim, Ele testifica que eu sou filho de Deus. E como que um filho não pode pedir algo para o Pai? Mais parecido agora com uma palavra de vitória, amém? A Melissa e o José não precisam fazer nada em casa para que eles recebam um prato de comida na mesa deles.
são filhos. Eles não precisam, depois do almoço, lavar a louça para que garanta o jantar. A Melissa não precisa limpar a casa ou cuidar do José para que ela garanta a próxima refeição. São filhos. Por isso você vai lá depois e pergunta para o José se ele está preocupado se vai ter uma fruta amanhã para ele comer lá em casa. Vai lá conversar com o José e fala para ele assim: José, você já parou para pensar que amanhã pode não ter um melãozinho que você gosta? Já parou para pensar que amanhã pode não ter a manga que você tanto pede? Por que o José está despreocupado, gente? Porque ele é filho. Está entendendo isso, gente? Eu mesmo tenho uma dificuldade enorme de falar com Deus sobre recurso, por exemplo. Falo, mas o Senhor já me deu tanta coisa, o Senhor já me deu salvação, me deu o filho dele, eu não quero ficar falando de dinheiro com Deus. Aí o Senhor me fez lembrar daquela passagem de Pedro. Senhor, tu precisa pagar imposto. E a gente não tem dinheiro. Jesus falou assim: Pedro, pega um peixe que está lá no mar, já tem o endereço certinho. Pega aquele peixe lá, quando você pescar o peixe, abre a boca dele. Pedro foi lá, fez o que Jesus falou, abriu a boca, achou o que? Uma moeda. Pagou o imposto dos dois. Jesus não atendeu só a oração de Pedro, resolveu o dele também. Falou assim: não, já deixa a minha quitada. Glória a Deus, gente. E eu estou falando para vocês aqui, falei no momento das ofertas, que eu estou pensando um pouco mais nessa questão de ter uma vida financeira e profissional remida. E foi algo que eu comecei a fazer. Eu comecei a falar com o Senhor: Jesus, me ajuda. O Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor sabe que eu sou desprendido com o dinheiro. Eu não tenho esse problema. O Senhor sabe que eu tenho muitos outros pecados, mas esse eu não tenho. Eu sou tão desencanado com isso, eu não tenho apego. Eu quero ter exatamente para poder ser justo, pagar todo mundo em dia e poder ajudar as pessoas. Eu não quero para ficar acumulando e para ficar multimilionário e poder ostentar alguma coisa. Não, eu quero ter porque quero que sobre na minha conta para poder oferecer, para transbordar, para terminar o que a gente já começou. E aí eu fui orar ao Senhor sobre essas coisas. Um dos testemunhos que eu tenho é que uma máquina nossa de solda lá, depois que fiz essa oração, porque depois que eu comecei a orar sobre isso, o Senhor começou a fazer tudo revirar assim, dava umas loucuras no meio do caminho. Eu levei uma máquina de solda nossa, que custa uns 3,5 mais ou menos, para uma garantia, uma assistência técnica, e aí me deram um orçamento, falou assim: é peça tal, e essa peça vai custar 2.000. Eu falei: eu tenho 3, 4 máquinas de solda, pego outra, põe para funcionar, essa daí fica parada, vai usar de peça para as próximas. Eu falei assim: não, 2.000 não tem como, a máquina custa 3, agradeço muito pelo orçamento, mas não vai dar, veja se tem algum preço pelo orçamento, eu pago aí, vocês que avaliaram a máquina, né? Não, está aqui, é só passar aqui e retirar. E aí eu falei com Deus, né? Isso ocorreu antes de eu falar com o Senhor. E aí eu fui orar ao Senhor falando sobre essa questão da minha vida financeira. E como eu disse, esse é somente um dos testemunhos, tá? É uma das coisas que eu lembrei aqui agora. E aí eu fui orar ao Senhor falando sobre essas questões, pedindo ao Pai, como nós estamos falando aqui, sermos herdeiros de Cristo Jesus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E aí ela falou assim: é só passar aqui para retirar. Quando eu passei lá para retirar, ela falou assim: moço, a máquina, ela está consertada. Eu falei: mas eu não aprovei. Ela falou: então, mas acontece o seguinte, nós somos uma assistência técnica. E a gente não pode consertar a peça, a gente tem que trocar a peça. Só que para descobrir o defeito, o técnico teve que consertar a peça para fazer o teste, que se depois de consertado funcionava. Eu falei: não, mas não faz sentido, você precisa cobrar, então teve um serviço. Ela falou: não posso cobrar. É uma assistência. Eu falei: não, peraí, moça, vocês trabalharam, vocês consertaram, precisa cobrar, tem que cobrar. Moça, aí nós estamos brigando, um para pagar e outro para não receber. Foi legal a conversa. Falei assim: moça, mas a gente tem que resolver isso, não pode ficar assim. Eu parecendo Abraão, né? Não quero que depois diga assim: eu enriqueci o Daniel. Não quero uma tira da sandália dos seus. Não quero a correia. Aí eu fiz um acordo com ela, falei: eu estou para comprar uma nova máquina com uma operação de solda diferente, eu garanto para você, quando eu for comprar, eu vou vir nessa loja aqui e resolvo isso com vocês. Eu vou comprar essa máquina com vocês. Pelo menos isso eu quero fazer para compensar. Mas depois que eu orei,
sobre a minha vida financeira, o Senhor começou a fazer muitas reviravoltas. Essa foi uma delas. Então, eu que era alguém com um pouco de bloqueio para falar com o Senhor sobre essas coisas, hoje já consigo ensinar para a igreja que, meus irmãos, muitas vezes com um coração certo sobre essa questão, um coração voltado realmente para o Senhor e não para as finanças, você pode sim pedir para o Senhor. Você pode sim orar ao Senhor. Você pode sim falar com Ele sobre a sua necessidade. Apesar de que Jesus mesmo falou assim, vocês não precisam falar do que vocês precisam, do que vocês necessitam, porque a gente já sabe de tudo. Eu, o Pai, o Espírito Santo já conhecemos tudo. Mas muitas vezes o Senhor quer ouvir a gente falando com Ele sobre os assuntos da vida. E eu acredito que houve uma mudança de chave depois dessa conversa. Agora, tem uma coisa que em Gálatas fala sobre nós sermos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E é um alerta importante. Em Gálatas no capítulo 4, o verso 1 diz assim: eu digo, porém, que enquanto o herdeiro for infantil, nenhuma diferença ele tem do escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, também herdeiro. Mas uma coisa interessante no começo é, se o herdeiro for infantil, de nada difere do escravo. Então se eu puder te dar um alerta, meu irmão, assim, eu vou falar uma coisa para você, você já é herdeiro. Mas tenha maturidade para lidar com a herança que o Senhor te deu, porque senão você continua sendo escravo. Enquanto você for infantil, não tem diferença nenhuma de um herdeiro para um escravo. Enquanto eu for infantil, não há diferença nenhuma em mim, de mim para um escravo. Porque enquanto eu sou infantil, não sei o que eu tenho. Criança não entende poder de compra. Criança não sabe quanto vale dinheiro. Você às vezes oferece 2 notas de 5 por uma de 100 para uma criança, ele troca, porque vê 2 por 1. Fala, nossa, saí na vantagem, ainda acha que ganhou. Porque não tem noção de valor. Ser maduro sobre essa questão das heranças em Deus é entender o valor que há na herança que Cristo Jesus deixou para nós. E é um valor que nós não podemos computar financeiramente, não é um valor que se fala de números com ouro ou prata, mas é um valor que foi pago por um preço de uma moeda que não se corrompe, que é o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Quando nós entendemos o valor da herança que eu recebi, então eu vou dar o valor correto para ela e vou me tornar um herdeiro verdadeiro, um herdeiro maduro, um herdeiro que sabe o que tem e que vai poder usufruir e desfrutar daquilo que é herança. Mas enquanto sou infantil, nada difere do escravo. O texto de Romanos, capítulo 8, continua falando sobre essa questão de filiação. E esses dias o Papa fez uma declaração dizendo que é uma coisa muito bonita de se ouvir. Ele falou assim: todos são filhos de Deus. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para aquilo que a Bíblia fala em João, no capítulo 1, verso 10 até o 12. Que diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a
todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Quem que tem o poder de ser chamado filho de Deus, gente? Os que receberam o Cristo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Em outras passagens bíblicas vocês vão ver que o apóstolo Paulo trata como criatura aqueles que não estão em Cristo, e tratam como filhos aqueles que já estão. Então, se tem uma coisa que eu posso falar para os irmãos, e é uma notícia chata de dar, mas o mundo não é filho de Deus. Quem não estiver em Cristo não conhece o Pai. Porque ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E se alguém quer conhecer o Pai, olhe para o Filho. Se alguém quer agradar o Pai, beije o Filho. Como está escrito em Salmos. Beije o Filho para que o Pai não se ire. E se alguém quer ser chamado de filho de Deus, entenda que o primeiro filho é Jesus. Cristo é o primogênito dentre muitos irmãos. Glória a Deus. Então agora a gente sabe quem que é. Deus, Ele é Pai para mim. E Jesus? Jesus é meu irmão mais velho. O primeiro. O primogênito de toda a criação. O primogênito dentre os mortos. E o primogênito dentre muitos irmãos. Ele é a primazia. Ele é o primeiro. Ele é o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Cristo Jesus é meu irmão mais velho. E nisso eu posso considerar que a palavra de hoje é uma palavra de vitória. Glória a Jesus. Dos versos 19 ao 23 diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A Bíblia fala aqui então que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E sabe de uma coisa? Eu mesmo já preguei muitas vezes que os filhos de Deus aqui precisam se manifestar logo para que a criação seja restaurada. Mas olhando hoje para esse texto de novo, eu percebi que não é a nossa responsabilização. Nós só temos o papel, só precisamos cumprir o papel, preencher o papel de sermos filhos. Mas a manifestação dos filhos se dará quando Cristo voltar para buscar a igreja. E aí sim todas as coisas serão restauradas. Por que serão restauradas? Porque a terra hoje, apesar dela ser tudo que ela é, tão gloriosa como criação, ela está amaldiçoada. A terra está condenada. Quando Adão pecou lá no início, Deus falou assim: por causa de ti a terra é amaldiçoada, e ela produzirá espinhos e abrolhos. O próprio Deus amaldiçoou a terra no dia do pecado. Então a terra ela está condenada. A criação está condenada. Mas ela aguarda com ardente expectativa o dia em que Jesus vai voltar e fazer com que os filhos de Deus se manifestem como filhos, para que assim a igreja do Senhor governe sobre a terra, e aí todas as coisas serão remidas. Todas as coisas serão restauradas no reino de Jesus. E é aí que vai se manifestar o Filho de Deus. Vocês estão comigo? Amém? E agora, eu quero levar os irmãos a pensarem junto comigo, refletirem, meditarem dos versos 26 até o 39. Para que a leitura não fique cansativa, nós vamos do verso 26 até o 39, mas a igreja vai ler em voz alta. Do verso 26, de Romanos capítulo 8, verso 26, de Romanos 8, verso 26, já chegou. Vocês leem um, eu leio o outro. Vocês podem começar. E...
Glória a Deus. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Vou fazer uma pausa aqui, que essa é muito boa, né? Essa a gente gosta, não gosta, gente? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Quantos creem nisso? Eu também. E por que a gente reclama quando as coisas ruins acontecem? Todas as coisas cooperam para o bem, as ruins também cooperam. Pisei num prego, furei um pneu, chutei a quina da cama. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Todas. E do grego, o que significa todas? Do original, todas. Não tem falta de nada. Qualquer situação das nossas vidas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não é só isso. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Porque aí tem uma diferença. Tem uma questão de uma resposta aí. Vamos continuar? Antes de nós continuarmos no verso 29, pode deixar ele aqui. Mas eu quero convidar os irmãos a pensar numa coisa. Por que nós reclamamos? Foi a pergunta que eu fiz. Se todas as coisas cooperam para o bem. Agora, para que você tenha um 2025 cheio de vitória, já que a palavra hoje é de vitória, você vai vencer a murmuração em 2025. Você vai vencer a reclamação. Nós vamos vencer a reclamação. Nós vamos vencer a reclamação, amém? É um culto de vitória hoje. Vai ser lindo demais, ninguém vai reclamar de nada. Sabe de uma coisa boa aqui na COD? Pelo menos da COD ninguém reclama, o Alisson. Aqui tem um esquema. Se alguém vem reclamar com a gente sobre qualquer coisa da igreja, a gente fala assim: hoje o Senhor está te ungindo a resolver esse problema. Tá vendo? Veio, né? Bonitão, voltou com mais serviço, tá vendo? Não veio passar para mim não, também estou aqui, como eu falei, aqui todo mundo está voluntário, meu irmão. O irmão chegou para mim: pastor, acho que precisa colocar uma caixa de carta lá, porque o pessoal não está acertando a questão de pôr lá a conta do DAI, não sei o quê. Cheguei aqui assim, meu irmão no ombro dele e falei assim: de hoje em diante, estás ungido a resolver a caixa de carta. Oh, glória a Deus. Aqui não tem reclamação nessa igreja. Eu acho muito bom. O pastor não recebe reclamação de nada. Então todo mundo já fica sabendo, viu? Pensou em reclamar, já sabe. Você vai voltar com o serviço. Eu estou praticando muito esse exercício. E o Senhor Jesus também está me alertando. Através do Espírito Santo. Quando eu começo a reclamar, o Senhor fala assim: jamais satisfareis a vontade da carne. Em 2025 nós vamos vencer essa questão da murmuração e da reclamação. Na verdade, nós começamos hoje. Se quando você está aqui na igreja, você abre a tua boca para adorar a Deus e cantar canções que falam dele, e assim você adora o Senhor, eu vou falar uma coisa para você: quando você reclama, você adora. É muito pesado isso, mas é verdade. Você adora o inimigo. Toda vez que você fala da bondade de Deus, você adora o Senhor, mas toda vez que você fala das obras de Satanás, ou até das reclamações da sua própria vida, de coisas que você mesmo fez, você está entregando um louvor ao seu inimigo. Então agora, eu faço mais uma oração aqui, que toda vez que você for reclamar, o Senhor fale para você assim: jamais satisfareis a vontade da carne. Pastor Lucinho esses dias estava falando num cortezinho do Instagram, que ele tem um parente, que eles deram o apelido no parente dele, que o apelido é de Louvado seja o Senhor Jesus. Porque tudo que acontece na vida desse homem, ele fala: louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. Aí o pessoal pôs o apelido nele: louvado seja o Senhor Jesus. Aí o Lucinho falou assim: curioso que esse se tornou o mais próspero da família. Em tudo dai graças. Parece muito bonito de ler e de falar, mas eu sei que é desafiador. Mas quando nós acessarmos este lugar, meus irmãos, em tudo dai graças, eu tenho certeza que nós vamos acessar muita coisa no Senhor que nós não acessamos ainda, porque nós ainda somos murmuradores. Glória a Deus por isso.
Hoje é um culto de vitória. Glória a Deus. Vamos continuar? Era a vez de vocês ou a minha? Porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha que coisa linda, né, gente? Jesus, ele é o primeiro entre muitos irmãos. Agora o versículo preferido dos calvinistas. Que diremos, pois, a estas coisas, todos juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também todas as coisas? Próximo. Quem intentará? Pode ir vocês. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Aleluia. Vamos ler de novo isso, gente. Nós estamos unidos no amor em Cristo. Eu não preciso, se a gente só lesse o trecho sem o pastor falar nada, a gente poderia só ler o Romanos 8, é que eu tenho que falar, né? Que a gente não aguenta ficar sem falar. Mas se a gente só lesse Romanos capítulo 8, gente, dá uma olhada nisso. Vamos de novo. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? Ou a fome? A nudez? O perigo? Ou a espada? Vai próximo. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo, e aqui é a continuação daquele versículo, é muito lindo, gente. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, e nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Do Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Mensagem de vitória hoje, amém? Se coloque de pé.